Vamos falar do consórcio agora de forma mais técnica, de forma mais características mesmo, como um especialista domina, tá? Esse conhecimento você precisa ter, você precisa dominar, tanto das vantagens, desvantagens, como funciona, por que que funciona, porque nem todos os clientes vai te questionar. O cliente ele está mais preocupado com a parte, emocional. Pô, o consórcio é um dinheiro que vem de pessoas e eu pago barato por isso. Eu falei isso lá no primeiro módulo, onde eu falei no Expert em Consórcio. Mas aqui eu quero trazer alguns pontos que você precisa dominar. Então, por exemplo, primeiro, que sim, o consórcio é um dinheiro que vem de um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo. Então, por que que o consórcio não tem juros? Por que que ele é barato? Porque é um dinheiro que vem de pessoas. Seja para comprar carro, casa, são pessoas que têm esse mesmo objetivo da conquista e estão ali contribuindo para utilizar esses recursos do próprio grupo. As taxas, tem taxa de administração, fundo de reserva e seguro de vida ou seguro prestamista, tá? Comprovação de renda. Normalmente, as administradoras, elas exigem uma comprovação entre 3 ou 4 vezes você precisa ter a renda sobre o valor da parcela que o cliente vai pagar. E a liberação do crédito é mediante sorteio e lance. O que é importante eu mencionar aqui, não sei se você já conhece, se você está iniciando e ou você já viu esse conteúdo aqui, já se aprofundou. Mas é importante você conhecer profundamente a sua empresa. Você também tem que conhecer os concorrentes, qual a taxa do meu concorrente, qual a taxa que o mercado está praticando de modo geral, umas 3, 4, 5 empresas, quais as empresas que eu estou vendo que está fazendo barulho, que está fazendo muita propaganda, que eu estou vendo na internet, que eu estou vendo na televisão. Vai se informar, porque se você está vendo, o cliente também está vendo. Então vai conhecer o concorrente, tá? Vai estudar de fato. Eh, Aqui eu vou te trazer os cálculos, e cálculo é o seguinte, aqui eu vou te trazer a fórmula, tá? Mas cálculo é simples, você precisa colocar em prática. Então, nesse exato momento, se você quiser dominar, se aprofundar no consórcio, você vai parar e vai, no seu caso, vai calcular, tá bom? Pega a calculadora, consórcio é simples, serve qualquer calculadora, mais simples, não precisa ser um HP. Se quiser fazer no HP também, mas é mais, menos, vezes e divisão e percentual, só isso. Vamos lá. Custo, taxa de administração. Como que você faz esse cálculo? Você vai pegar o crédito, 100 mil, 50 mil, 200 mil, e vai multiplicar pelo percentual da taxa. Ah, meu crédito é 100 mil. A minha taxa de administração é 20%. 100 mil vezes 20% deu 20 mil reais. Esse é o custo. Fundo de reserva, a mesma coisa. O crédito vezes o percentual do seguro ou do fundo de reserva. O fundo de reserva 2%, crédito de 100 mil. 100 mil vezes 2%, 2 mil reais. Pronto. Seguro de vida. Aí você vai pegar a parcela com a taxa de administração e fundo de reserva e vai multiplicar pelo percentual do seguro. Você vai descobrir quanto que vai acrescentar ali no valor mensal. Taxa, ou como descobrir a parcela? O cálculo para você descobrir primeiro a parcela sem seguro. Simples. Você vai pegar o crédito 100 mil, mais as taxas de administração, fundo de reserva. Deu 2 e deu 20. Então 100 mil mais 22 mil. 122 mil no total, dividido pelo prazo. 80 meses, 100 meses, 200 meses, 50 meses, 20 meses. Só dividir, você já vai encontrar a parcela. Como que eu faço a parcela com o seguro? Eu pego a parcela sem o seguro, que você acabou de calcular aqui, e vai somar com o valor do seguro que você já descobriu. E ó, putz, mas você está falando muito rápido. Pausa a aula, não tenha pressa. E eu tenho uma outra aula, que eu vou colocar aqui também, de um desafio que eu fiz, que eu vou fazendo isso na prática. Mas é simples, cálculo de consórcio é simples, tá bom? Como que eu calculo o lance? E aqui para falar em cálculo de lance, tem um pequeno detalhe que tem duas formas, que tem empresas que utilizam um sistema e tem empresas que utilizam outro sistema. Quais são os sistemas? Tem empresa que o lance é sobre o crédito e tem empresas que o lance é sobre a categoria. Então, como funciona isso?
Lance sobre o crédito, ele funciona assim. Eu quero fazer um crédito de 100 mil e eu vou dar 20 mil reais como lance. Tem empresas que vai fazer a conta. Eu vou dividir o valor do lance, que é os 20 mil reais, vou dividir pelo crédito de 100 mil. Vai dar 0,20, que representa 20%. Então, 0,20 você pode fazer vezes 100, por exemplo, vai dar 20, que é o porcento. Beleza? Agora, tem empresas que o lance é sobre a categoria, então não é sobre os 100 mil. Lembra que a gente calculou o custo, taxa de administração mais fundo de reserva? Então deu lá 122 mil. Tem empresas que vai pegar os 20 mil e vai dividir pelos 122, não pelos 100. E aí o percentual vai ser menor. Não estou com a calculadora aqui, não vou fazer de cabeça, mas você pode fazer essa conta. Agora é importante você saber se a sua empresa o lance é sobre o crédito ou sobre a categoria para descobrir o percentual corretamente. E também dos concorrentes, porque tem bancos que utilizam crédito, tem bancos que utilizam categoria, tem empresas administradoras próprias, independentes, que utilizam sobre o crédito, categoria, enfim, cada uma utiliza o seu sistema, não tem uma regra, nada que seja cada um obrigado a fazer de um único jeito. E por fim, a fórmula de amortização do lance. Bom, na hora que eu der o lance, ele pode quitar a quantidade de parcelas ou o valor das parcelas. E qual que é a fórmula para você calcular? Então, como que você vai fazer? Você vai pegar o lance, quando você for amortizar a quantidade de parcelas. Você vai pegar o lance, 20 mil reais. Você vai dividir pelo valor da parcela. Então, putz, a minha parcela era R$1.000. Eu dei 20 mil de lance. Eu vou dividir os 20 mil reais, que é o lance, vou dividir pelo valor da parcela, por 1.000. Então vai dar 20 parcelas que eu vou quitar na hora que eu for contemplado. Então, se o meu prazo é 100 meses, eu vou diminuir do plano de 100 meses, 20 parcelas, vai me sobrar 80 parcelas. É isso, é assim que se amortiza o lance para descontar a quantidade de parcelas. E para descontar o valor da parcela, você vai pegar o seu plano, 100 parcelas de R$1.000. Aí você vai multiplicar 100 vezes 1.000, deu 100 mil. Aí você subtrai o lance, 20 mil reais. Então sobrou 80 mil, você divide pelas parcelas que faltam. Dividido por 99 parcelas, você amortizou o lance pelo valor da parcela. Tá bom? Então, esses aqui são os cálculos, aqui está a fórmula, agora você precisa praticar. Pega suas tabelas, entre em contato com os concorrentes, faz simulação, descobre a fundo se as taxas estão certas, se estão corretas e treina, porque cálculo é treino, tá bom? E eu vou falar sobre as outras modalidades, como as principais de financiamento e a carta contemplada também. Vamos falar sobre o financiamento. Então, o financiamento, diferente do consórcio, que é um dinheiro que vem de pessoas, o financiamento, o dinheiro vem de uma instituição financeira. Então, vem de um banco, vem de uma financeira que vai te liberar logo. O custo total, eu estou pelo consórcio, que é um dinheiro que vem de pessoas, o financiamento, o dinheiro vem de uma instituição financeira. Então, vem de um banco, vem de uma financeira que vai te liberar logo. Lógico, né? De acordo com as regras dele. Então, ele vai ter as condições dele, os juros dele, o prazo dele e você se encaixa, você vê se está dentro, tá? A comprovação de renda normalmente também em torno de 3 vezes, de 3 a 4 vezes o valor da parcela. Normalmente é exigida uma entrada mínima, porém varia de acordo com o bem. Então tem entrada de 10%, 20%, 30%. Vou até dar um exemplo específico aqui de carro. Digamos que a financeira vai liberar uma boa taxa de juros. Só que aí ela exige, olha, entrada mínima de 50%, 60%. Eu até vendo sem juros, mas o prazo de pagamento vai ser bem pouco e a entrada tem que ser alta. Então você tem que ter esse conhecimento de financiamento. E também a liberação é conforme a comprovação. Comprovação do quê? De renda, se você é um bom pagador, se você tem um alto score.
se você não tem alguma dívida ou nunca teve dívida com banco, nunca entrou em processo com banco, porque eles analisam tudo. Afinal, eles vão te dar dinheiro e eles não querem ter risco. Se você é um mau pagador, qual a chance deles te dar o bem e você continuar pagando? Ah, mas eles podem tomar, mas o negócio deles não é tomar, é receber. Te empresto 1, você me devolve 2 ou 3. Esse é o negócio do banco, da financeira. Tá bom? Então você tem que ter esse conhecimento aqui e os cálculos, os mais importantes que você precisa dominar é o custo. Como que eu calculo o custo? Eu vou ter que pegar o saldo devedor, que eu estou dando 10%, 20%, 30% de entrada. E eu estou financiando 70%, ou 80%, ou 90%, e eu vou ter lá minhas parcelas. Eu vou ter que somar todas as parcelas. Quanto que eu estou pagando de parcela? No prazo todo de pagamento. Então eu vou somar tudo que eu vou pagar, mais a entrada. Descobrir o custo. Tá? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de financiamento, financiamento imobiliário, que existem tabelas que mudam a taxa, tabelas que mudam a forma de pagamento. Por exemplo, uma tabela price, você vai ter uma parcela crescente. Uma tabela saque, você vai ter uma tabela decrescente, que começa com a parcela maior, depois essa parcela vai diminuindo. Para eu descobrir o custo, eu preciso somar tudo. Quando você vai fazer simulação, normalmente eles têm a opção para você visualizar todas as parcelas, tá? E um outro detalhe importante é que eles, normalmente uma financeira, no consórcio imobiliário, eles passam duas taxas de juros. O juros nominal e o juros efetivo. O que é isso? O nominal, por exemplo, o banco fala assim, olha, eu estou te emprestando a 12% ao ano, 10% ao ano, 15%, 13%, 14% ao ano. Ele vai te falar. Só que esse é o juros. Mas além desses juros, tem correção, tem seguro. Então, no efetivo, se o nominal era 12, 14, no efetivo foi para 15, 17. Então, você tem que ter esse conhecimento, porque às vezes o cliente, o banco, está falando para o seu cliente assim, olha, eu consigo um juros de 12, mas quando você vai ver é 15 ao ano. E você trabalha com uma taxa de administração no consórcio que é 20 em 15 anos. O seu juros é 1 ao ano e o financiamento é 15 ao ano. O seu é 1,5, 1,3, 1,6, tá? Como que eu descubro o percentual desse custo? O cálculo é simples, você pega o valor total, o custo total, eu estou pegando 100 mil. Para 100 mil, somei todas as parcelas, somei a entrada, deu 300 mil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor total de 300 mil e vou dividir pelo valor que eu estou utilizando, 100 mil. E aí vai dar lá, estou pegando o valor de 300 mil dividido pelo 100 mil, que é o meu crédito. Aí vai dar 0,300. Não, vai dar 300%. Você tem que fazer o cálculo aí. Só que esses 300% vai dar 3,0. Você está pagando 3 vezes mais. E aí você é 300%, e daí você vai somar mais 2,0 vezes 100, tá? Então, é esse tipo de conta, é esse tipo de cálculo que você tem que fazer para descobrir o custo total. Eu vou falar agora, vou falar da carta contemplada, mas que é a mesma coisa que o financiamento, tá bom? Mas me acompanha. O consórcio contemplado, ele tem uma característica única e até aqui é importante eu te falar o seguinte, é utilizado o consórcio contemplado e financiamento para aplicar golpes nos clientes. Então você tem que ter esse conhecimento para saber quando é uma carta de verdade, quando é um consórcio que o cliente vai ser enganado, quando é um financiamento, por isso você tem que ter esse conhecimento aqui, tá? Eu estou pegando esse parênteses aqui para falar que acontece muito isso no consórcio contemplado, exatamente para você estar atento, para você não deixar seu cliente ser enganado, tá bom? Mas vamos lá.
o que é uma carta contemplada? O que é um consórcio contemplado? E a primeira pergunta, não sei se você sabe disso, se você tem essa curiosidade, essa dúvida. Pode-se vender uma carta contemplada? É liberado? É permitido? Não tem algo que impeça, que restrinja, que proíba? E a resposta é não. A questão da carta contemplada, ela funciona da seguinte maneira. Eu contratei um consórcio, quando eu for contemplado, eu posso, mesmo não contemplado, eu posso vender a minha carta, é minha. É meu dinheiro. Eu posso vender essa carta não contemplada, mas se já tiver contemplada, significa que ela já pode ser utilizada para adquirir o carro, a casa, enfim, não importa o bem que foi contratado. Agora, eu contratei, eu contemplei e é dinheiro. Eu posso vender, eu posso oferecer, eu posso fazer o que eu quiser. E nada me proíbe de vender, nenhuma empresa pode me proibir de vender. Seja se eu quiser ter lucro, se eu quiser ter prejuízo. Nossa, eu dei de lance 20 mil reais e eu estou precisando de 10 mil reais agora e eu quero vender por 10. Algo me impede? Não. Olha, eu dei 20 mil de lance, fui contemplado e quero pedir 40 mil, 10 mil a mais, quero pedir 30, quero pedir 40, quero pedir 50. Algo me impede? Não. Eu contemplei uma carta, eu fiz uma carta de 500 mil reais, minha parcela foi 3 mil. Eu paguei 3 mil, eu fui sorteado no primeiro mês, eu estou com a minha carta contemplada de 500 mil e eu quero vender por 150 mil reais. Algo me impede? Não. Pô, mas eu só investi 3 e vai voltar 150? É. Qual a regra? Qual o critério? Não tem. Não tem. O que manda é o mercado. Se o mercado quiser pagar, eu posso vender pelo quanto eu quiser. Mas, de novo, você tem que entender a lógica do sistema, até para fazer o seu cliente, porque eu já fiz venda de amigos meus, conhecidos meus, que estavam quase caindo em golpes. Por quê? O cliente não entende. Então, o cliente ele viu uma baita de uma vantagem, comprar uma carta que já estava contemplada com uma entradinha mínima e com uma parcelinha mínima. Na hora que ele me falou, eu falei, opa, calma, você vai cair num golpe. Não é assim que funciona, tá? A taxa de juros, então, pensa, já tem a taxa de administração. Agora, eu posso cobrar um valor maior da entrada. Nós vamos falar assim, mas o consórcio não tem juros, mas na cabeça do cliente é juros. Então, esse custo, esses juros a mais, esse valor a mais, seja no ágio, seja no custo, o cliente vai chamar de juros. Você tem que ter esse conhecimento, tá? A comprovação de renda também varia entre 3, 4 vezes o valor da parcela para ser comprovado. Agora, tem administradoras que não gostam da prática e vão dificultar a aprovação da transferência, da liberação desse dinheiro. Assim como tem empresas que vão facilitar. Então, você tem que ter esse entendimento, esse conhecimento desse mercado para poder ajudar seu cliente nesse momento, nessa aquisição. Tá? Assim como o cliente não quer carta contemplada, ele também não quer financiamento e não quer consórcio, ele quer o que está depois. E sobre os cálculos, é a mesma coisa que o financiamento. O que você tem que fazer? Somar todas as parcelas, soma a entrada, você descobriu o custo total. Nossa, eu para uma carta de 300 mil, está me custando 400, 500 mil reais. Estou pagando 200 mil a mais por 300. É o custo. Tá? Quantos por cento que dá isso? Aí você pega o valor total que você está pagando, divide pelo crédito que você está utilizando e multiplica por 100. Você vai chegar nesse percentual aí do custo. Por exemplo, estou pagando por 300 mil, estou pagando mais 300 mil. Estou pagando 100% a mais. Mas no consórcio não é só 20, 25? Sim, mas na carta contemplada a regra é outra. Mas eu queria mais barato. Aí é outra história. Entende? Mas você tem que ter esse conhecimento para você saber orientar os seus clientes. Tá certo? Então, meus parabéns para você que chegou até aqui, para você que concluiu esse módulo de especialização. Você tem uma tarefa, você tem uma lição de casa a fazer, que é se especializar. Se especializar, assim como médico,
é algo que não pode ser de vez em quando, não pode ser a cada 3 meses. Por quê? Porque o mercado ele muda muito, ele mexe muito, o dinheiro ele está circulando. Então você tem que ter esse conhecimento, você tem que se aprofundar e, obviamente, quanto mais você se especializa, mais bem preparado você fica, mais vendas, mais grandes negociações você passa a dominar e concluir, realizar. Tá bom? Então, meus parabéns para você que chegou até aqui e concluiu mais um módulo. Parabéns para você que acabou de concluir essa formação, essa especialização em vendas de consórcio. Agora você está pronto para atrair cliente, negociar e fechar e se especializar nesse mercado que só cresce. Então, você já é um profissional completamente diferenciado por ter chegado até aqui, por estar se especializando em uma área que você pode transformar a vida de muitos clientes, ajudar eles a conquistar, realizar sonhos e que você também pode mudar a sua vida através das técnicas de venda, através da prospecção, da negociação e do fechamento. Então, meus parabéns por ter concluído, meus parabéns por ter chegado até aqui e agora é continuar. Uma dica, continua treinando, continua estudando, porque quanto mais você treina, quanto mais você se especializa, quanto mais você domina o mercado, mais facilidade você vai ter para conduzir os clientes, para fechar, para receber indicações. Nunca esqueça de dar acompanhamento para a sua carteira de cliente, porque a sua carteira de cliente é uma mina de ouro e você está com tudo na mão agora, você adquiriu o conhecimento e mais importante do que adquirir, do que ter o conhecimento, é poder ir para cima, é poder fazer a diferença na vida dos clientes e, obviamente, a diferença na sua vida. Tá bom? Parabéns por concluir, parabéns por mais essa jornada, mais esse objetivo alcançado e agora é colocar em prática, plantar e colher os frutos.